história sobre vingança se tornou um dos filmes mais amados de todos os tempos. Nesse vídeo você vai descobrir como uma peça de Shakespeare se tornou um dos filmes mais amados, que é O Rei Leão. No período da Renascença inglesa, entre 1599 e 1601, Shakespeare escrevia Hamlet. Essa época foi marcada por um grande boom cultural em que o teatro servia como meio de reflexão social. Shakespeare, que foi considerado um grande dramaturgo da língua inglesa, explorou muito bem temas como vingança, amor e ódio e fazia essas reflexões através das suas peças. A base da história de Hamlet gira em torno do próprio Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, que é confrontado pelo fantasma do seu pai, que diz pra ele que quem o matou foi o seu irmão, o tio do Hamlet, o Claudius. Então Hamlet jura vingança pelo pai, porque além de ter matado o pai, o tio do Hamlet também usurpou o cargo, usurpou o trono e também casou com a mãe do Hamlet, ou seja, basicamente bagunçou a vida dele inteira, e o Hamlet então jura vingança para o pai. A trama vai se desenvolver entre esses conflitos internos e externos, e também vai se desenvolver nos conflitos que o próprio Hamlet vai ter com Ofélia e também com outros personagens da história. Sabe aquela frase do ser ou não ser, eis a questão? Vem justamente dessa peça, porque a partir dessa reflexão profunda entre vida e morte que o Hamlet tem um certo momento que ele vai dizer: ser ou não ser, eis a questão. E você vê que uma pequena frase que está aqui numa peça de milhares de anos atrás, de outro século, de uma outra vivência, continua reverberando aqui na nossa sociedade, para você ver então como que a literatura influencia a gente em diversos aspectos. O eixo central dessa peça, o eixo central dessa temática é a própria vingança e o que ela vai acarretar na vida das pessoas. Ao final, como é um final trágico, a gente vê Hamlet matando Claudius, mas ele também morre. E no final das contas, gente, é isso que resulta a vingança, e não é à toa que muitos dizem o quê? Que a vingança é um prato frio, né? Então é um prato que você vai ficar correndo atrás da vingança, e no final das contas você vai comer uma comida fria, insossa, sem gosto, porque a vingança no final das contas não tem gosto de nada. Ok, eu acho que deu uma filosofada aqui, tá? Mas enfim, quando a gente tá falando de Rei Leão, a gente já tá falando dos anos 90, porque a primeira publicação de Rei Leão surgiu em 1994. O Rei Leão, ele tá inserido nesse contexto de renascença da Disney, porque foi nesse momento que a Disney lançou Aladdin, A Bela e a Fera, então foram filmes que marcaram muito gerações, inclusive a minha também. Eu tinha lá o VHS da Bela e a Fera, do Rei Leão, do Aladdin. Era muito gostoso assistir essas histórias. Tanto é que quando eu fui ler de fato Aladdin, e aqui ó, no livro das Mil e Uma Noites, se não me engano, é no volume 4 que a gente tem Aladdin, e cara, a história é completamente diferente, gente. E é muito maravilhoso ver isso, mas isso não é papo pra esse vídeo. Voltando a Rei Leão, quando a gente está falando de Rei Leão, que foi lançado em 1994, a gente está falando de muitos e muitos anos depois. Mas por que, Ana, que você está falando então que Rei Leão guarda semelhanças com o Hamlet? Quando a gente está falando da trama do Rei Leão, a gente está falando de Simba, a gente está falando do Mufasa e está falando do Scar. Quando a gente está falando do Simba, a gente pode relacionar sim com o Hamlet, mas eu vou mostrar cada um disso. Mas vamos focar aqui na trama. A trama vai acontecer a partir do momento que o Mufasa morre e o Scar, que é o tio do Simba, vai convencer que foi o Simba que matou o próprio pai. O Simba, com medo, com angústia, com culpa, vai e foge da sua própria casa. E o Scar vai lá e usurpa o trono. Ele toma o trono porque não tem ninguém mais para tomar, para ficar ali. Então ele consegue o seu objetivo, coloca a culpa no Simba, o Simba se sente culpado, foge e ele fica com o trono. E claro que quando o Simba foge, a gente tem toda a jornada do herói, que é encontrar os companheiros, encontrar um guia, enfrentar diversos obstáculos para enfim conseguir voltar para sua casa e concluir a missão, né? E aí ele vai encontrar o Timão e o Pumba, a gente tem o Hakuna Matata e toda aquela coisa musical, e também o Simba tomando consciência de que ele é sim o herdeiro verdadeiro do trono. Só que você vê aqui que o tema da vingança está sendo modificado, porque em Hamlet a gente tem mesmo o tema da vingança. No entanto, em Rei Leão a gente tem o tema do crescimento pessoal, o ciclo de vida e morte. Então são outros temas que vão servir para educar as crianças, para mostrar para as crianças que os adultos em algum momento vão morrer, que eles precisam de crescimento pessoal e tudo mais, né? Então é uma coisa bem educativa. Mas vou te mostrar agora porque que guardam elementos parecidos essas duas histórias. Para
começar, o Hamlet e o Simba perdem os seus pais, né, de forma muito trágica. O Claudius mata o próprio irmão e o Scar também mata o próprio irmão, que é o Mufasa. E em Hamlet a gente vai ver que o pai do Hamlet vai aparecer logo na cena 1, no ato 5, já revelando o assassinato. Já revelando que foi o Claudius que matou ele e tudo mais, beleza? E a gente vai ver também em Rei Leão aquele momento que o Mufasa é empurrado, né, pelo Scar. E aí acontece aquele acidente. Tanto o Claudius quanto o Scar também tem essa vontade desmedida de usurpar, de poder, de mandar, de ser obedecido, de ser admirado. Então essas duas figuras contêm a mesma substância de querer o poder a qualquer custo. Tanto Hamlet quanto Simba enfrentam esse exílio, essa escapatória. O Hamlet é enviado para a Inglaterra por questões de segurança. E o próprio Simba é expulso do seu reino, expulso da sua casa e vai ter que conviver ali na selva e conhecer o Timão e o Pumba. E nas duas histórias a gente tem os amigos como suporte, né? Em Hamlet a gente tem o Horácio, que é o confidente de Hamlet, e em Rei Leão a gente tem o Timão e o Pumba, que são os amigos do Simba que vão ajudá-lo a enfrentar os mais diversos desafios. É claro que as duas narrativas guardam bastante diferenças. Para começar, o tom. Em Hamlet a gente tem um tom sombrio, cara. O final é uma tragédia. Enquanto que Rei Leão, o final se torna um final feliz. Por quê? Porque se trata de um filme infantil. E a gente tem, então, nesse filme da Disney, humor, a gente tem música, a gente tem reflexões sobre a vida, desenvolvimento da vida, como eu já falei. Em Hamlet, não. Hamlet sobre traição, sobre rancor, sobre intriga, tudo que existe no ser humano na vida real. Em Hamlet a gente tem esse tormento moral que persegue o Hamlet do início ao fim. Enquanto que Simba existe a culpa, mas existe os momentos em que ele, não é que ele esquece, mas ele transforma a culpa em um outro tipo de força para continuar, né, para seguir o caminho dele e chegar no objetivo, que é voltar para casa. Simba, no final das contas, enfrenta fisicamente o Scar. O Hamlet vai pelas intrigas, pelas estratégias, pelas formas mais sórdidas ou pelo menos não de confronto direto para chegar no seu objetivo. Como eu falei, Hamlet termina com a morte dele e de diversas pessoas, enquanto que o Simba conserva essa ideia de ocupar o trono, enfrentando a única pessoa que de fato fez a ação errada, né, que é o Scar. Até porque no final, quando Simba ele retoma o trono, as coisas magicamente ficam em paz. Veja como Hamlet influenciou o Rei Leão e como tantos outros autores, e como eu tô falando aqui, ó, o Livro das Mil e Uma Noites, inspiraram filmes e outras narrativas. Isso é para te mostrar que quando a gente vê um filme, a gente pode encontrar muitos elementos dele em outras narrativas, principalmente as narrativas antigas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de conferir esse videozinho aqui que eu comparo o primeiro romance de Machado de Assis com o mais famoso, que é Dom Casmurro. E eu te vejo no próximo vídeo.